7, 8, 9, 10. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Nós temos a certeza que os amigos espirituais estarão orientando a nossa caminhada e o nosso estudo desta noite. Então, eu quero abraçar a todos vocês, na certeza de que a mensagem do Espiritismo é realmente caminho seguro para todos nós. E eu coloquei aí, né, vocês vejam bem, essa estrada está, pelo que nós estamos vendo aqui, bem asfaltada. É um caminho seguro, não é? Então, nós vamos começar a nossa conversa, né? A partir de dessa imagem que aí está, né? Que vai dizendo para nós dois caminhos. E eu estou dizendo a vocês, não é? Que este caminho, né? Esta informação que eu estou trazendo a vocês, eu retirei deste livro que está aparecendo aí, que é o Viagem Espírita, em 1862. Este livro foi escrito por Allan Kardec 5 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. E neste livro, ele conta as impressões dele a respeito de tudo aquilo que ele encontrou na sua viagem. Há um determinado instante que ele diz para a gente, né, que as ideias materialistas, elas realmente trazem muito desconforto para o ser humano, porque elas vêm dizendo o seguinte: o presente é tudo, o futuro não existe. Ele fala para nós, não é, que o Espiritismo vem ao socorro deste homem que está perdido, achando que o presente é tudo, quer dizer, todos nós temos uma certidão de nascimento e outra de óbito, não é? E, além disso, nada. O Espiritismo, então, ele vem dizendo para nós, o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. E aí se pergunta sobre qual ponto de vista você concebe o mundo. Você acha que depois daquele instante da morte, né, tudo acabou, não existe nada? O Espiritismo vem dizendo para nós e dando uma notícia que nos dá, assim, muita alegria. Vejam bem o que acontece, né? Quando o materialismo diz para a gente que o presente é tudo, nós estamos concentrando a nossa atenção na vida terrena. O que acontece hoje conosco, não é? Essa nossa vida, muitas pessoas dizem, olha, o presente é tudo, então nós precisamos aproveitar a vida da melhor maneira possível, porque amanhã a gente não sabe mais o que vai acontecer. E com isto se justificam todas as paixões, todas as vaidades, tudo aquilo que exacerba a emoção. E quando a pessoa não vê um futuro, não é? Se, por exemplo, se a pessoa tem uma aflição, uma grande dor, não vê futuro, então o que acontece? Ela, muitas das vezes, aliás, muitas pessoas, e nós sabemos que hoje em dia as pessoas se suicidam, há um suicídio em cada 20 minutos no mundo, não é? Então, nós vamos vendo que o que acontece? A pessoa parte para o suicídio, ou então entra naquela depressão de um vazio que é preciso muito tratamento, é preciso muita terapia. Então, a pessoa concentra a vida nesse presente. Eu não sei quando eu vou morrer, eu tenho que aproveitar tudo nesse instante para mim.
E é justamente aí, meus irmãos, que a doutrina espírita vem dizendo para nós assim: o presente é bem pouco, não é? O futuro é realmente que tem muita importância. Esta informação a respeito da crença da vida futura. Isto é, na hora que alguém nasce, né, em que aquela criança que está lá nascendo nesse instante, ela chora, todo mundo corre, se nasceu agora, né? A doutrina espírita está dizendo para nós, né, que nesta existência ela renasceu naquele período, mas ela tem um passado, não é? E ela também não vai morrer naquele dia do atestado de óbito, não é? A nossa vida tem, digamos assim, esta duração, mas depois da morte existe um futuro, existe muita coisa a ser anotada. Por isso, então, eu coloquei esse livro, aí o retratinho da capa desse livro, que eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção nesse livro. Esse livro chama-se Ressurreição e Vida. A dona Ivone Pereira recebe este livro do autor russo Leon Tolstói. E ele, na apresentação desse livro, ele diz o seguinte: que o homem saiba que no dia em que o túmulo se fechar sobre o corpo inerte de um homem, raiará para a sua alma nova era de um destino imortal, que se estanquem as lágrimas. Então, ele está falando aqui para a gente aquele desespero que acontece quando um dos nossos amores, dos nossos amigos, parte deste mundo, não é? E nós, então, nesse instante em que nós estamos neste isolamento social, que a nossa humanidade, não é, está vivenciando esses dias difíceis por causa do coronavírus, nós vemos, assim, as pessoas dizendo quantas pessoas estão morrendo, e nós dizemos estão desencarnando, estão partindo deste mundo, não é? E nós ficamos, então, desesperados, e existem muitos daqueles, não é, que querem acompanhar entre aspas, não é, os seus familiares. A doutrina espírita, então, meus amigos, ela vem trazendo esta informação belíssima para nós, não é? Que nós, aquele amigo que foi, aquele parente, aquele filho, ele não desapareceu para sempre. Ele foi para outras romagens, para outras paragens. E tudo isto, aqueles que quiserem se apropriar melhor dessa informação, aprofundar esse conteúdo, os amigos que estudam na casa espírita, não é? Hão de ter essa informação porque já leram o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é um belíssimo livro, né, da codificação kardeciana, em que Allan Kardec vai fazendo entrevista com aquelas pessoas que haviam morrido. E uma das primeiras perguntas que ele faz é assim: como é que você chegou ao plano espiritual? Nós vamos ver depoimentos belíssimos, não é? Então, eu vou só contar um rapidinho para vocês, mas eu queria muito que vocês fossem lá no livro Céu e Inferno para pesquisar isto, porque nós precisamos ter a nossa fé em bases sólidas. Então, lá nesse livro, nós vamos ver, por exemplo, o caso de um amigo de um senhor. Ele era médico e ele percebeu que ele não estava bem. Ele disse assim: bom, eu já sei, quer dizer, sendo médico, né, ele já sabia o que estava acontecendo com ele avisou a família, e a um determinado instante que ele vai definhando, era aquele dia.
ele manda chamar os filhos para se despedir dos filhos, e ele então cai. Ele cai e a esposa dele correu no sentido de ampará-lo, não é? E ela estava ali o amparando, ele de repente acorda. Ele disse assim, meu Deus do céu, mas olha que maravilha, onde eu fui levado, meu Deus, meus filhos, Deus existe. Ele não acreditava em Deus. Depois, então, os médiuns fizeram uma evocação para saber o que tinha acontecido. Então, ele disse que ele realmente estava muito revoltado, e ele era um homem bom, mas estava revoltado com Deus por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, por a morte. Ele achava que a morte era prematura. Ele tem aquele primeiro momento de desmaio, e ele vai, então, ele é levado ao plano espiritual, e ele toma conhecimento daquilo que estava em torno dele. Ele, então, tem a oportunidade de voltar à vida para conversar com a sua mulher, para conversar com os seus filhos, para pedir, inclusive, à sua mulher, que ele tinha muita gente que devia a eles, mas que ela não cobrasse. Mas ele pede aos filhos que não deixem de orar. Esse é um dos muitos casos que nós vamos, então, ver em O Céu e o Inferno. E eu estou sugerindo que a gente leia, que vocês façam um grupo de estudos, pequenos grupos, para ler os casos, que é para fortalecer a nossa fé. Então, nós podemos dizer, então, meus irmãos, que o Espiritismo, esse caminho seguro, ele responde para nós uma série de perguntas. Eu coloquei aí este livrinho, né, que se chama Ante o Vigor do Espiritismo. Esse livro é do Espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira. Esse livro também é um primor, e a gente aproveita nesta hora para fazer a nossa homenagem, né, ao Raul Teixeira, irmão tão amado. Então, neste livro, o Camilo vem dizendo para nós a respeito do Espiritismo como caminho seguro, porque ele responde algumas perguntas que nós começamos a nos fazer. E ele diz lá, olha só, ele responde quem somos. Outra pergunta, que sentido tem a nossa existência na Terra? Outra pergunta, que paragens siderais nos aguardam, vencida a peleja humana? Outra pergunta, que devemos realizar enquanto reencarnados a fim de atender aos planos do Criador? E uma outra pergunta, como evitar a queda em graves erros, mundo afora, se pretende o encontro com a verdade que liberta? Bom, então vamos lá, né? Eu vou apagar aqui, que é justamente para a gente poder, né? Para a gente poder ir aos poucos respondendo. Nós estamos refletindo quem nós somos, não é? Há um educador nosso, né, que já está desencarnado, que se chama professor Ney Lobo, e ele vem dizendo para nós que nós somos, né? Aliás, eu vou até passar rapidinho, porque eu coloquei tudo isso na página seguinte, né, que é para a gente acompanhar. Achamos melhor a gente estar acompanhando, né? Olha só, quem somos? Ele diz assim, um espírito transeunte, reencarnante nesta terra, homo peregrino imperfeito, em determinado grau educativo, em romagem da perfectibilidade para a perfeição, que pela educação conquistada e a conquistar,
em reencarnações sucessivas e progressivas, atingirá o estado de puro espírito, isto é, totalmente educado. Aí você diz, puxa, Darcy, mas essa definição está muito grande, o que ele quis dizer para nós nesta informação, né? E aí eu me lembro quando algumas pessoas dizem que a Joana de Ângeles escreve assim, muito difícil, né? Ela diz assim, mas vocês são espíritos, vocês não devem se conformar com informações muito simples, não é? Nós queremos crescer, nós queremos melhorar, nós queremos crescer em conhecimento. Então, ela disse assim, então, eu vou continuar utilizando dessa forma. Mas aqui a gente vai ver o que o professor Ney Lobo quis dizer para a gente. E eu sugiro, não é, que vocês que são pais, são educadores, não é, para vocês, evangelizadores, que vocês procurem essa informação que vai dar base para o nosso trabalho. Afinal de contas, não é, para que nós estamos vivendo? Onde é que nós estamos? Quem somos? Então, reforçando o que a doutrina fala, né? A doutrina fala nós somos os espíritos que aqui estamos, né? E o professor Ney Lobo está dizendo assim para a gente, olha, um espírito transeunte, que está em trânsito, tá? Reencarnante nesta Terra. Então, nesse instante, nós estamos na Terra, que é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Entenderam? É o que está lá no Evangelho. Nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. E aí ele diz assim, olha, homo quer dizer um ser humano peregrino, imperfeito. Quando a gente fala em peregrino, qual é a ideia que a gente tem, né? Aquele que está andando, não é? Ele está viajando, ele é imperfeito, mas a gente ainda está num degrau educativo, a gente já tem alguma educação. E ele diz, em romagem, não é, em passagem, da perfectibilidade para a perfeição. Isto quer dizer, meus irmãos, e que nós já vimos em vários livros da codificação, nós somos espíritos imperfeitos, não é? Nós temos alguns rudimentos de perfeição, mas nós somos perfectíveis. Isso é que é importante nós sabermos. Nós vamos caminhar para a perfeição. Esse estado em que nós estamos hoje, né, ele é provisório, não é? Gente, olha só, que alegria nós sabermos, não é? Que nós já estivemos em situação pior e agora nós estamos crescendo e a nossa tendência é melhorar cada vez mais. Quando a gente se pergunta, mas Jesus está esperando que nós sejamos mais perfeitos para que nós possamos ajudar no governo de um mundo. Alguém vai dizer, nossa, mas isso é verdade, esse é o nosso futuro. Mas nós ainda estamos aqui, então nós precisamos nos aperfeiçoar. Entenderam? E isso é uma notícia belíssima para nós. E então o professor Ney Lobo vai dizendo, né, que tudo isso vai acontecendo pela educação já conquistada e a conquistar em reencarnações sucessivas ou progressivas, porque nós vamos atingir o estado, então, de puro espírito. Nós chegaremos lá. Então, quando nós estamos aqui assim, olha as perguntas que o Espiritismo pergunta. Quem somos? Ou melhor, que ele responde. Nós perguntamos e ele responde. Quem somos? Ah, olha só, eu não sou aquilo que me disseram. Me disseram que eu realmente não prestava para nada, que eu não tenho jeito para nada. Entenderam?
que eu sou um zero à esquerda. Mentira de quem falou. Né? Então, o Espiritismo está dizendo para nós, gente, olha só, nós somos os espíritos que estamos por aqui, nesta condição, mas nós somos herdeiros de Deus. Então, nós temos direito a essa herança, mas para ter direito a esta herança, nós precisamos fazer um movimento interno, né, de sair, né, muitas das vezes, da acomodação, de ir mais adiante. Né? É isso que ele está dizendo para nós. Outra pergunta: que sentido tem a nossa existência na Terra? A questão já foi também tratada pelo professor Ney Lobo naquela definição. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui fazendo aperfeiçoamento para que a gente saia daqui. Então, se alguém disser para nós que a nossa vida não tem sentido, nós precisamos vibrar por essa pessoa, vamos correr, vamos pedir ajuda para ela e vamos dizer, sim, olha só, nossa vida tem sentido, sim. Nós temos um propósito, que o propósito é o nosso melhoramento íntimo. E aí a gente lembra de uma coisa. Santo Agostinho, lá no capítulo 3, quando ele fala a respeito das muitas moradas na casa do Pai, ele diz uma coisa que a gente vai precisar prestar atenção. É o capítulo 3, item 15, que ele diz o seguinte, que a Terra, então, é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. A gente já entendeu por que a gente está na Terra? A gente está na Terra, não é? E ele vai dizer lá, porque aqui na Terra a gente vai precisar lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência do tempo. Olha só, perversidade dos homens e inclemência do tempo. Então, a gente já está vendo, não, olha só, essas coisas a gente não quer mais para a nossa vida. É a forma da gente crescer, da gente evoluir. E evoluir melhorando a cada dia. E a terceira pergunta: que paragens siderais nos aguardam vencida a peleja humana? Depois desta encarnação, nós estaremos partindo para outras instâncias espirituais. E queremos realmente trabalhar para isto, não é? Porque estas paragens são mais bonitas. Nós temos um amigo que, aliás, viveu algum tempo aí no Noroeste, em Pádua, é o Palmiro Costa, não é? Ele desencarnou e ele veio trazer uma mensagem para a gente. E ele dizia assim, olha, minha gente, as plantas aqui parece que conversam com a gente. Logicamente que ele foi para uma paragem muito boa, porque ele trabalhou a sua vida toda, né? Ele fez o bem, ele trabalhou muito, né? Então faz jus a um lugar muito bonito no plano espiritual. Mas outros tantos amigos também vêm nos falar a respeito disso. Então, nós sabemos que, pelo nosso trabalho hoje, nós vamos merecer uma instância espiritual onde há muita alegria, onde há paz, onde há muito trabalho, mas onde a alma, digamos assim, ela vai se retemperar para novos compromissos. E a quarta pergunta: que devemos realizar enquanto encarnados a fim de atender aos planos do Criador? Esta é uma pergunta que a gente se faz e que o Espiritismo responde. Ele responde dizendo para nós que nós temos que nos aproximar aquelas qualidades do homem de bem.
O homem de bem que ajuda, não é? O homem de bem que faz todo o bem possível. E aí uma pessoa está me perguntando assim mentalmente, eu estou aqui captando, esse assim, mas se a gente fizer o bem a todo mundo, nós vamos ter bombons, não é? Pessoa boa que diz sim para tudo? Não. Mas aí a gente vai precisar aprender a dizer também o não, porque o não é educativo. Nós vamos estar muito preocupados em fazer o bem, em orientar, em atender, em observar, em ajudar. É isso que ele diz aqui. E a quinta pergunta: como evitar a queda em graves erros mundo afora se pretende encontro com a verdade que liberta? Para evitar os graves erros, nós vamos precisar estar em sintonia com os bons amigos espirituais. A gente vai precisar estar em sintonia com o bem. Então, olha só, a mentira, o erro, não é? A corrupção, a fraude, são coisas que eu vou tirando o mau humor, né? São situações que eu vou realmente tirando da minha vida. Alguém está me dizendo, mas como é que eu vou fazer isso? Esforço. Esforço no bem. Por exemplo, se eu sou uma pessoa envolvida com fraude, com corrupção, e eu já sei que são caminhos que me levam a situação muito ruim comigo mesmo, com a minha consciência, né? E com os outros, então eu vou abandonar esta situação. Alguém vai me dizer assim, mas eu estava levando tanta vantagem agora, porque o futuro ele está à nossa espera. Então, meus irmãos, nós precisamos evitar, então, estes graves erros, não é? A mentira, o abandono, a raiva. A gente vai, aos poucos, diluindo isso de nós. Quando a gente tiver com vontade de falar uma mentira, a gente diz assim, opa, eu tenho que ir tirando essa questão da minha vida. E olha, vamos pedir ajuda ao anjo guardião, que ele ajuda a gente, sim. Ele ajuda. Nesse livro que nós estávamos ali falando, que é o Ressurreição e Vida, né? Tem uma história também tão interessante para a gente ver, né? Para a gente anotar. Eu também estou sugerindo, né? Que dentro das possibilidades, que vocês também criem um grupo de estudos que possa falar, possa trazer, né? Para nós essa informação não é tão rica que todos nós precisamos ter. De repente, a gente está em casa, né, a gente não tem nada que fazer, ou melhor, a gente não pode fazer muita coisa, né? Você pode pegar 20 minutos para ler o livro. Então, aqui tem uma história, né, de um monge. O monge, ele já estava cansado de todo dia ouvir as pessoas que iam se confessar com ele. E ele chegou a um ponto, ele disse assim, mas eu não quero mais isso não. Eu estou chegando à conclusão que estas pessoas que moram aqui nessa região e que vêm me confessar, né, são ambiciosas, são egoístas, são intemperantes, são perdulárias, são violentas, são odiosas, são vaidosas, não é? E ele dizia, são traidoras, são mentirosas, são ciumentas. Eu não quero mais ouvir esses depoimentos. Mas aí, durante a noite,
ele foi levado ao plano espiritual, não é? E, logicamente, vocês vão ver o que foi acontecer, e no dia seguinte, ele disse assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aqui passar a falar a respeito do evangelho com essas pessoas, especialmente as crianças e os jovens. Com isso, eu vou tratar todas essas questões. Quanta gente invejosa, quanta gente vaidosa e mentirosa e vem querendo perdão. Mas é muito interessante o que ele fala. Como é que eu vou evitar o erro? Eu vou evitar fazendo um trabalho comigo mesma, não é? De serviço no bem, de leitura do Evangelho. Vou fazer essa renovação. E essa renovação, meus irmãos, ela não é feita de um dia para o outro. Então, nós vamos estar meditando e nós vamos estar fazendo força, não é? No sentido de que a gente vá se melhorando. Então, essas perguntas são respondidas pelo Espiritismo, né? A gente já leu essa que diz a respeito do quem somos, e aqui também, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu também trouxe esta informação. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. Então a gente se pergunta, está entendendo por que você está aqui? Está entendendo por que você renasceu na Terra? Justamente porque nós estamos, digamos assim, nesse caldeirão todo, é porque nós ainda precisamos estar aqui, né? E aqui eu estou trazendo para nós, não é, no sentido de reforçar tudo isso que a gente está estudando, né? Esse caso. Por que eu trouxe esse caso da Ruth de La Chapelle? Porque ela vem justamente, né? Aliás, esse livro também é muito bonito, Nas Voragens do Pecado. Vocês já viram quantos livros eu estou sugerindo que vocês leiam, né? É isso mesmo, né? Mas não é para ler tudo de uma vez, né? Eu estou só sugerindo, né? Que a gente faça um bom mergulho interior a partir desses romances. E olha, minha gente, vocês viram que o outro que eu sugeri foi Ressurreição e Vida, né, da Dona Ivone Pereira, este também Nas Voragens do Pecado. Então, a gente pode dizer que todos os livros de Dona Ivone Pereira são, assim, maravilhosos. E eu faço, assim, vou fazer uma pequena chantagem com vocês. Sei que todo mundo está querendo que o isolamento termine para a gente comprar algumas coisinhas para a gente. Comprem um desses livros, né? Comprem um desses livros, porque é alimento para a alma. Então, eu resolvi trazer o caso da Ruth de La Chapelle, sabe por quê? Porque ele ilustra tudo isso que nós estamos falando, né? E nos dá para nós a certeza de que tudo aquilo que nós estamos aprendendo no Espiritismo é um caminho seguro que vai impedir que a gente caia, que a gente se atropele, que a gente tropece em pedras, né? Então, esse livro conta a história da Ruth, da família da Ruth, que foi uma família que foi dizimada, né? E na noite de São Bartolomeu, naqueles períodos, não é, em que quem não seguia a informação da igreja era sacrificado, né? Então, a família dela foi sacrificada. Ela foi a única que ficou salva porque ela ainda era jovenzinha e ela ficou escondida numa cortina, atrás de uma cortina, e ela viu tudo aquilo que aconteceu. E ela prometeu vingança.
e ela vai fazer a vingança, né? Vão acontecer situações assim interessantíssimas. Ela desencarna, e ao desencarnar, né, ela vai se dar conta de tudo aquilo que ela fez e que ela, como tinha conhecimento do Evangelho, ela não poderia fazer. E com isso, o que vai acontecer? Vai ser programada uma nova reencarnação, uma nova vida, né? E nessa hora, quando ela começa a perceber o que ia acontecer com ela então fica desesperada, porque ela acha que ela não vai conseguir. Tudo aquilo que ela fez foi porque ela também, porque os parentes dela, os amores dela foram sacrificados, e ela vai, os amigos espirituais vão conversar com ela, dizendo que ela tinha noções do Evangelho, e ela não poderia ter feito isso, não poderia ter se deixado vencer por aquela ira, não é? E aí, meus irmãos, nós vamos... eu vou apresentar para vocês, eu vou ler para vocês uma cartinha que ela recebeu e que eu, quando li, achei que a carta era para mim. De tão, assim, amor que os amigos espirituais têm para nós. Por isso é que a nossa vida tem um significado, tem um propósito, sim. Então, vejam bem, o amigo espiritual chega para ela e diz assim: sim, minha Ruth, será necessário, indispensável, urgente, o seu retorno à existência nova na sociedade terrena. E ele diz assim: a fim de reparares as afrontas que tuas inconsequências fizeram de ti. Então, veja bem, ele aqui está dizendo das inconsequências. Quantas vezes lá atrás na nossa vida, não é? A gente já varou por esses caminhos da inconsequência, não é? Da irresponsabilidade, da prudência, e a gente esqueceu que nós temos deveres para com o Pai do céu. O amigo, então, continua dizendo assim: olha só, você vai renascer em outro corpo. Em berço triste, rodeado de solidão e saudades, entre vozes que parecerão hostis à tua alma. Olha, meus amigos, quantas pessoas nós conhecemos que renasceram nessa condição. E ele aqui diz uma coisa tão importante para nós: em berço triste. Alguns de nós, ou muitos de nós, renascemos, ou ainda tem muitas crianças, muitas pessoas que nascem em berços pobres, aliás, pobres ou ricos, mas tristes por causa do abandono. E aqui ele diz, não é, que as vozes que a gente vai ouvir vão parecer hostis à nossa alma. Vocês sabem quando a gente está ouvindo vozes, mas a gente diz assim: ah, não tem uma voz aqui parecida, não conheço ninguém. Aí eu faço um parênteses, tem um amigo que, quando ele soube que a esposa estava grávida, ele começou, desde aquele dia até o nascimento da Marina, né, da bebê, a contar historinhas de evangelização para aquele nenenzinho que estava ali na barriguinha, não é? A falar, cantar, trazer histórias, para dizer para ela que aquele serzinho era muito bem-vindo
E isso durante os 9 meses. Quando a Marina nasceu, e ele falou assim, Marina, olha aqui, papai. Ela olhava assim, como assim dizer, onde é que está? Eu conheço essa voz, porque criança, né, logo o bebê que nasce, né, nos primeiros dias, né, ele não consegue enxergar bem aquilo. Mas ela virava o rostinho para lá e para cá, como se ia dizer, eu conheço essa voz é amiga. E aqui, então, no caso, a Ruth iria renascer numa família que não iria fazer aquele acolhimento. Por isso é que ele diz, você vai renascer, não é? E aí ele vai dizendo para ela, não é? Que ele vai, não é? Ele vai contar que o ambiente é hostil, ela vai ter ideia de que perdeu a felicidade, né? Mas ele diz para ela, sofre, chora, trabalha, luta, serve, ama e renuncia. Alguns de nós está justamente com a caminhada dessa forma. E por que isso, né? Então, ele diz para ela assim, reergue a esperança que não soubeste conservar para reanimar teu coração nas horas de angústia. Aí eu estou dizendo para vocês, meus amigos, Espiritismo, caminho seguro, que nos ensina isto nesta hora, na nossa vida, que apesar das situações difíceis do entorno, nós sabemos por que nós estamos passando tudo isso. E alguns de vocês devem estar pensando, mas eu não sei, eu quero fazer regressão de memória. Não faça, não é? Não faça, porque se hoje nós estamos melhor do que na encarnação passada, a gente não vai ter boa notícia. E Emmanuel diz para nós o seguinte, que nós não temos um passado recomendável. Então, é bom a gente nem saber. O que é importante, não é? É nós, então, sabermos que existe um propósito na nossa vida, existe um motivo que nós não sabemos, mas que Deus sabe. Então, vem aqui o amigo espiritual falando, então, com a Ruth, não é? Reergue a esperança. E é por isso que nós estamos aqui na Casa Espírita, estamos estudando, estamos aprofundando a informação, a gente quer saber mais, e é isso que vai alicerçando a nossa fé. E ele ainda diz isso, olha só, esta é de uma emoção particular para cada um de nós. Diz assim, não sofrerás sozinha, minha Ruth, ainda que escasseiem amigos e afetos em teus trajetos. Ainda que nessa encarnação nós estejamos a sós, que a gente diga assim, eu não estou encontrando um amigo, não estou encontrando um ombro amigo, ele vai dizer para nós, olha só, embora invisível aos teus olhos de criatura encarnada, eu me debruçarei sobre o teu berço novo, como ainda ontem, nos dias lá na nossa casa, velando por teu sono e pelo teu triunfo sobre as trevas dos teus pecados. Aconselhar-te-ei nas horas de indecisão, sugerindo-te esperanças quando as amarguras, por muito intensas, ameaçarem vencer a coragem de que necessitas para as situações que enfrentarás, idênticas às mesmas que criaste por tua própria vontade para um teu irmão perante as leis eternas.
enxugarei as tuas lágrimas, far-te-ei companhia. Olha, meus amigos e meus irmãos, esta carta, né, esse bilhetinho que esta amiga vai estar recebendo diante desta situação dolorosa, né, é aquele aconchego para o nosso coração, dizendo para cada um de nós, olha, você não está sozinho. E essa é uma grande verdade que o Espiritismo também traz para nós, porque ele nos fala desse anjo guardião que todos nós temos. O anjo guardião é um espírito superior a nós em qualidade espiritual e que se ofereceu para retornar conosco, para nos ajudar, direcionar a nossa vida naquelas horas em que a gente, às vezes, como nós ainda não somos maduros espiritualmente, nós precisamos de ajuda, né? E eles, então, estarão segredando ao nosso ouvido aquela orientação. Vamos lá. Caiu? Levanta. Vamos lá. Os joelhos estão desconjuntados. Vamos lá, que eu estou te ajudando. É isto que o amigo está dizendo para Ruth, não é? E aí ele diz, olha, não se afaste dos caminhos ditosos que te conduzirão a Deus. Então, a busca de Deus é esta hora. E onde é que eu vou encontrar Deus? Deus existe dentro de você. Mas se você quiser alguma prova, vá para um jardim, observa o céu, observa a natureza, e aí, então, você vai encontrar. Então, este caso da Ruth, não é? Responde para nós e nos ajuda a entender aquelas questões que foram sendo propostas, não é? E que nós, então, procuramos responder a tudo isso para que o caminho na nossa vida, não é? Ele seja mais formoso, não é? Mas que eu não fique apenas chorando, ou melhor, que eu chore cada dia mais, que eu entenda a vida, que eu perceba que eu tenho um anjo da guarda, não somente o anjo da guarda, mas eu tenho em torno de mim amigos queridos que acompanham a minha jornada, e com isto, não é, eu me coloco de pé diante da vida. Tem sofrimento? Tem. Eu tenho uma carga pesada? Tenho. Mas eu já estou aqui sabendo, né, que essa carga pesada fui eu, não é, que trouxe para a minha vida em outras encarnações. E a gente podia, então, também entender com Kardec, né, que ele diz para a gente, isso é muito importante, lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, quando ele fala de felicidade e infelicidade relativas, ele, nesta questão, Kardec tem um comentário preciosíssimo que diz para nós o seguinte, vamos acompanhar? Ele diz assim, aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. O que o Kardec quis dizer isso aí para nós, né? Veja bem, com tudo aquilo que a gente foi conversando, nós vamos alicerçando esse terreno em que nós estamos pisando. Então, eu já tenho as certezas
Eu ainda tenho muitas perguntas, mas eu tenho também muitas certezas. E ele diz para nós, então, que aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro, quer dizer, eu estou aqui nessa vida de passagem. Existem algumas pessoas que vivem aqui um dia, 10 anos, 30 anos, 80 anos, 100 anos. Nós hoje já estamos vendo as pessoas, não é, que vivem até 100 anos. Não é? Então, mas eu sei que terminada essa jornada, eu vou para o plano espiritual, que é a minha verdadeira pátria. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Dessa forma, não é? Eu estou aqui hoje, agindo, me comportando, vivendo as minhas experiências, nas minhas lutas, nas minhas tarefas, na certeza de que eu estou cumprindo este papel e que vai chegar a um determinado ponto que eu vou. Quer dizer, eu não sei se a gente vai, de repente, nesse instante da pandemia, até pode ser, não é? Muitos de nós pedimos para desencarnar nesse período. Outros tantos aceitaram tudo isto. Ou então, mais adiante. Mas a verdade é que eu sei que eu não sou daqui. E que eu sei também que essa minha partida não se dá de maneira só. Não é? Nós já temos aí a literatura de André Luiz dizendo para nós daqueles espíritos que estarão nos aguardando na hora em que a gente terminar essa passagem por aqui. Nós estaremos com eles, nós teremos um futuro muito interessante, porque a gente está construindo isto. Então, ele diz para nós, não é mais do que essa nossa passagem é uma estação temporária, e ele diz assim, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Então, muitos de nós, não é, viajamos muito e tal, viajávamos, né? E aí você diz, olha, eu quero um hotel, né? Um hotel de 4 estrelas, de 5 estrelas e tal. E aí, de repente, a condução que ia levar você para no local que tem uma péssima hospedaria. Aí você, no início, você briga, você reclama, não é possível, como é que fizeram uma coisa dessa comigo, como é que eu vou... E aí, você começa a ver que tem uma caminha legal, que tem uma água, que aí nos fundos daquela hospedaria tem um jardim. É essa nossa terra. Essa nossa terra, que é esse mundo de provas e expiações, né? É uma terra linda. Então, eu vou aprender a ver tudo aquilo que está em torno de mim. E ele diz, Kardec, facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. E aí, meus irmãos, para a gente terminar a nossa conversa, aliás, muito agradável, né? A gente, então, pode ver o seguinte, nesses dias de distanciamento social, o que se espera de nós é o seguinte, entender a impermanência. Quer dizer, entender que nós estamos aqui, assim, de passagem, né? E aí nós vamos contatar com essa natureza que está em torno, para que a gente não esteja só olhando para baixo e achando coisas tristes na nossa vida. Vamos olhar para o céu, vamos olhar para todas essas coisas boas que Deus nos dá e saber que existe muita coisa boa que nem sempre chega ao nosso conhecimento. E com isto, nós vamos agir.
Vamos agir e vamos fazer a nossa parte. Olha lá. Ninguém é tão pobre que não possa dar o pão, o agasalho, o bom conselho, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento no bem, o perdão àqueles que nos querem mal e a prece ao amigo e irmão em Cristo. Sim, Espiritismo, caminho seguro. Então, meus irmãos, nós vamos, nesse instante, mandar do nosso coração uma vibração de muita paz, de muita gratidão a Allan Kardec, que codificou, que coordenou todas essas informações para nós, mas também agradecer aos espíritos superiores, agradecer a Jesus, o amado Mestre, que veio justamente fazer com que essas informações chegassem até nós, para que a gente pudesse mudar o rumo da nossa vida. E, graças a Deus, nós estamos mudando. Então, que a gente tenha sempre muita força, que a gente tenha coragem de superar todas as dificuldades e lembrar que Deus é o Senhor, Deus é nosso Pai, não é? Como diz o Salmo 91, não é? Ele é o nosso refúgio, não é? Ele é a nossa fortaleza, e é Ele que vai nos dar força, Ele vai colocar os seus comandados, os seus colaboradores, para nos ajudarem, a fim de que a gente não tropece em pedra. E esses amigos são os nossos anjos guardiães. Então, vamos combinar o seguinte, vamos daqui a pouco, às 2h da manhã, vamos nos reunir e vamos, então, aguardar essa reunião, esse encontro espiritual de grande qualidade que vai nutrir a nossa alma. E amanhã de manhã nós estaremos voltando para o nosso corpo, né? Mais fortalecidos na certeza desse amparo. Queridos, muita e muita paz.